Uma outra pergunta aqui do Facebook também boa. Estou achando que o corticóide que espirro no nariz e aspiro para tratar a minha asma está me engordando. Olha, eu posso garantir para você que não, tá? Mas não mesmo. Você pode ficar despreocupado, tranquilo. Não te engorda em hipótese nenhuma. Se for um corticóide oral ou injetável, eu até entendo que você tem essa preocupação, porque os corticóides eles têm um chamado efeito mineralocorticoide. O que é o efeito mineralocorticoide? É quando ele age nos rins e ele agrega, ele puxa sódio para dentro do corpo. Ou seja, você sabe quando você come um churrasco com bastante sal grosso ou uma comida bastante salgada, você fica um pouquinho inchado, né? Seus olhos ficam inchados, o seu corpo fica demasiado. E a mesma coisa acontece quando a gente toma corticoide. Através desse efeito mineralocorticoide, o corticoide ele agrega minerais, principalmente o sódio, no seu organismo, e esse sódio ele tem uma capacidade de puxar água, então deixa o paciente inchado, e o paciente acha que está engordando, mas ele não está engordando, ele está inchado, tá? A pressão aumenta, dá vários tipos de problemas. O corticoide oral e o injetável, quando tomados de forma a longo prazo, tá? Não a curto prazo o efeito mineralocorticoide é muito pequeno, praticamente zero. Mas quando você precisa tomar a longo prazo, para tratar uma doença reumática, ou tratar uma asma grave, ou alguma coisa assim, aí você realmente pode ter esse efeito mineralocorticoide. Agora, o corticoide que nós estamos falando é o corticoide via tópica, é o corticoide que é aplicado diretamente nas mucosas do nosso organismo, no nariz, nas vias aéreas respiratórias e assim por diante. Primeiro que esse tipo de corticoide a gente não usa em miligrama, a gente usa ele em micrograma, tá? Então, um corticoide como uma prednisolona, por exemplo, que a gente usaria uma média de 20 a 40 miligramas, tá? Você quando usa um corticoide nasal, você usa 50 microgramas, ou seja, é uma fração de 1 miligrama. 50 microgramas é uma fração mínima de 1 miligrama. Então já começa por aí. A mesma coisa o corticoide inalatório, como a budesonida inalatória, que é o Clenil, né? O Clenil, o Busonide, ou seja lá qual é a marca comercial. Então, também você usa em microgramas. Então você costuma usar 200 microgramas, 400 microgramas, que é a fração do miligrama. Tá bom? Até aí vocês entenderam? Se não entenderam, mandem as suas perguntas, que vai ser um prazer respondê-las. Apesar de você usar uma pequena quantidade do corticoide, a via que você usa é uma via que a absorção dessas microgramas, que é a fração do miligrama, de 1 miligrama, coisa muito mínima, essa via ela entra em contato direto com a estrutura das nossas vias respiratórias, seja o nariz, seja os brônquios, né? Os bronquíolos também, e esse corticoide tem uma afinidade muito grande por lipídios, por gorduras. Então, quando ele entra em contato com essas estruturas, ele se liga a gorduras, a chamada atração lipofílica, tá? E ele fica naquelas gorduras. Então, trocando em miúdos, fazendo um resumo, ele não cai na corrente sanguínea e não tem um efeito no corpo inteiro, não tem um efeito sistêmico no corpo inteiro. Então, a ação que ele vai ter no corpo inteiro de reter líquido, a ação de fazer a supressão da produção de cortisol na suprarrenal, a ação no ciclo circadiano, a ação, seja lá qual for, ela não vai acontecer, entende? Muito raro isso acontecer, é praticamente zero. Em medicina a gente nunca pode dizer nunca, né? E nem, também nunca dizer sempre. Mas a chance de acontecer algum efeito sistêmico é muito pequeno, tá? Então eu posso garantir para você que provavelmente você deve ter algum outro tipo de problema metabólico, ou talvez algum problema comportamental alimentar, ou alguma coisa que precisa ser resolvida com um endocrinologista e com outras especialidades para que um diagnóstico seja bem feito e você não deixe de usar os remédios para asma, porque asma complicada mata. Olha notícias passadas de artistas brasileiros que morreram de asma, tá? Então, asma complicada mata. Se você está com sua asma controlada, se está tudo correndo bem, não suspenda as medicações porque você acha que está engordando, porque não é isso que está fazendo esse problema em você, tá bom? Então, agradeço a sua pergunta, foi muito boa, realmente,
e procura seu médico assistente que ele vai lhe dar informações mais precisas e mais detalhadas sobre isso, tá bom? Um abraço, obrigado pela sua pergunta.